Ao top de 5 segundos, audiência pública na Câmara de Itapiraí em rede mundial. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa audiência pública para a discussão da Lei Orçamentária Anual de 2024 do Executivo do município de Itapiraí e também do Legislativo. Eu agradeço a presença de todos aqui, os secretários, os funcionários aqui presentes também. Obrigada, Jorge, pela disponibilização dessa Casa de Leis para a nossa audiência. E eu já passo a palavra para a dona Terezinha, né? Eu me chamo Maristela, sou contadora no município de Itapiraí. Passo a palavra à dona Terezinha, que é a diretora de Finanças e Administração do município, que vai explanar sobre a proposta, né? E também abrir para discussões, caso haja alguma pergunta, né? Dos munícipes ou das pessoas aqui presentes, referente à nossa proposta para o orçamento de 2024. As pessoas que estão online também podem fazer suas perguntas ou seus questionamentos, que a gente vai estar verificando e já tentando responder aqui durante a audiência. Também em parceria, Câmara e Executivo. Eu faço. Boa noite a todos. Nós estamos agora na terceira fase da audiência, que temos a primeira, que foi PPA, que a gente elaborou por 4 anos. Depois veio a LDO, que é as diretrizes entre a PPA e a LOA. E hoje nós estamos na fase da LOA, que é o Orçamento Anual para 2024. Em cumprimento à legislação, né, que até final de setembro, até 30 de setembro, tem que ser enviado ao Legislativos. Então, vou fazer um breve comentário da mensagem que tem os principais tópicos do que vai estar contemplado na lei orçamentária. A lei é em cumprimento à Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal 101, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovado na Câmara em junho, a 2.324, a Lei do Plurianual, que foi aprovada no início dessa gestão, a 2020, e a Lei Orgânica do Município. Eu vou frisar os principais pontos destacados no orçamento, porque o município é pequeno, com poucos recursos, nós vivemos com muita transferência, né, que são recursos já vinculados, e recursos próprios são muito poucos, receita própria do município. A receita prevista para 2024 é de 47 milhões de reais, tanto receita e as despesas também estão projetadas no mesmo nível. Nessa proporção da receita, nós temos, com receita tributária, que são receitas próprias do município, 10,1, que compõe esse montante. Nós temos de transferência, que é referente a transferências do governo federal e estadual, 86,86. Então, aí vocês veem que, pela percentagem, que o município, a receita forte dela são transferências. A principal receita é a transferência do FPM, e em segunda colocação está o ICMS. A primeira representa aqui 30,19% e a segunda aqui representa 22,12%. Essas são as nossas principais receitas. Depois vem Fundeb e transferências e compensação de recursos hídricos e demais. Quanto à limitação realista do município, nós destacamos os principais setores contemplados. Nós priorizamos educação, que está com 13.891, 29,56% do total da receita prevista. A saúde está em segundo, com 12.212, representa 25,98% do total das receitas previstas. A administração com 13,72%, urbanismo com 8,74%, assistência social com 5,06%, o transporte com 3,58%, o legislativo com 3,28%, a cultura com 2,76%, comércio e serviços, que aqui entra o turismo, 2,3%, gestão ambiental
1,65%, esporte e lazer 1,32%, encargos especiais 1,11% e reserva de contingência 0,5%. Esses são os totais das percentagens previstas de acordo com as disponibilidades que nós tivemos. Continuando, temos agricultura com 0,40%, segurança pública com 0,19% e trabalho com 0,12%. São projetos novos que entraram aqui, que estão sendo contemplados pela primeira vez. Na função da educação, o principal dos gastos, uns 9.605.000, é com o ensino fundamental, 3.856.000 com infantil, com o transporte, 2.630.000, com alimentação e nutrição, 430.000, com ensino superior, que é aquele ônibus que vai para Sorocaba, 329.000, e educação especial, 101.000. Na função da saúde, o principal despesas é com atenção básica, com 11.871.000. Depois vem a vigilância sanitária com 182.000 e vigilância epidemiológica com 159.000. Em reserva de contingência, a gente é obrigada a deixar 0,5%, que é alguns riscos fiscais que podem acontecer no decorrer do ano. Na proposta de orçamento, o Poder Executivo e Legislativo discutiu com a população em audiência pública, que está sendo realizada hoje, como também houve uma participação da população através de consulta pública. Foi colocado uma enquete no site da Prefeitura e foi destacadas entre as principais a melhoria das estradas rurais, a construção de um novo prédio da creche, pavimentação de obras complementares e ampliação da rede de iluminação. Todas essas estão contempladas, claro, com valores pequenos, que é o que o orçamento comporta, com exceção da construção da creche. A construção da creche, o terreno vai ser adquirido ainda este ano e a execução vai ser em parceria com a FDE, Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Também foram incluídas no orçamento ações das emendas impositivas, apresentadas pelos nobres vereadores e encaminhadas a este Executivo. Finalmente, ainda com a prioridade principal estampada no orçamento, hora encaminhada é a educação e saúde. Esses são os principais projetos elencados, aí a gente vai estar falando um por um, conforme as necessidades, conforme o questionamento por vocês. Nós temos aqui um quadro, evolução da receita. Isso. A evolução da receita, ele demonstra os últimos 3 anos de arrecadação e a receita prevista para este ano e a projetada para o ano que vem. Então, vocês verem que a gente trabalha dentro de cálculos realistas para não fugir da execução. Nós arrecadamos em 2020 34.381.000, 2021 40.389.000, 2022 51.151.000, 2023 uma projeção de 43 milhões e para 2024 47 milhões. Talvez seja um questionamento, por que está menor a arrecadação agora que 2022? Muitas emendas, muitos repasses de convênios que foram conquistados através do Executivo e Legislativo. Então, foram recursos que vieram de convênios, por isso que a receita do ano passado ela foi bastante representativa. Depois, a seguir, nós temos a evolução da despesa. A despesa do ano passado realizada foi de 44.987.000. Quer dizer, foi mais do que projetada para este ano, por quê? Vem mais recursos, mais despesas são projetadas, né? Fixada para este ano foram 43 milhões e para 2024, os 47 milhões. Depois nós temos aqui as tabelas explicativas por programas. Vocês podem acompanhar todos os programas elencados que estão contemplados na lei de orçamento. Elas foram todas extraídas do PPA e LDO. Então, uma continuidade dos projetos de planejamento. Nos valores aqui, vocês estão acompanhando,
Não vou falar um por um, porque daí vai demorar muito e vocês vão estar vendo, e a gente também está à disposição na prefeitura, mas o total dos programas vai fechar com 47 milhões. Continua aqui sendo destacado a saúde e a educação. Temos os principais projetos. O orçamento ela é contemplada em atividades e projetos. Os principais projetos são as obras que estão previstas. Então, nós temos aqui ampliação da rede elétrica e iluminação pública de R$200 mil, ampliação da escola no bairro do Turvo, R$300 mil, pavimentação de vias urbanas e obras complementares, R$300 mil, implantação do mirante, segunda etapa, R$200 mil, revitalização de calçadas, R$170 mil, instalação de abrigo, R$19 mil, adequação e implantação do canil municipal, R$170 mil, e instalação de quiosque na praça, mais R$100 mil. O total de investimentos com esses projetos está dando R$1.639.000. Depois nós temos a relação de atividades. Que são as atividades? Toda a manutenção do município. Então, ela vai ser exaustiva e vai ser repetir os mesmos valores que a gente já tinha falado na mensagem justificativa. O total das atividades, ela foi contemplada com R$45.126.000, que somado com o R$1.639.000 mais a reserva de contingência de 235, ela fecha com o total orçado de R$47 milhões. Depois, para conhecimento de vocês, nós temos a receita prevista em um gráfico. Próximo. Aqui, aquilo que eu falei na mensagem, ela é bem clara aqui. Olha, veja a percentagem que nós temos aqui com a receita de transferências. Ela representa 86,86%, que é a maior de todas. Depois vem em segundo colocado, numa percentagem bem menor, que seria as receitas tributárias, que são as de origem de receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Nessa percentagem, a gente está com 10%, 10,1%. As demais são valores bem pequenos, que está aí demonstrado que, somando todas as percentagens, chegamos no 100%, que fecha os 47 milhões. Depois, eu tenho outro gráfico orçado em grupos. Tá? Aí, o que é? Quais são as nossas despesas, tá? De caráter continuado? Nós temos aqui, no grupo 1, com pessoal e encargos sociais, ela está representando 47,89%. Depois nós temos as despesas de manutenção, que é outras despesas correntes, com 46,71%. Na parte de investimentos, a gente tem 2.305.000, que representa 4,90%. Então, como o município tem poucos recursos, a gente vive praticamente de manutenção. Itapiraí é um caso bem atípico, porque ela tem uma extensão territorial muito grande. Então, a conservação das estradas é muito caro, o transporte de alunos, a saúde, porque a gente gasta muito com o transporte. Então, a manutenção passa a ser muito cara, diferente de outros municípios. E nós temos a reserva de contingência, 235.000, que fecha com os 47. Depois, no outro gráfico, nós temos ela de acordo com a função de cada um. Tem o legislativo, que é 1.540.000, administração, 6.443.000, segurança pública, 90, assistência social, 2.376.000, saúde, 12.212.000, trabalho, 56.000, educação, 13.891.500, cultura, 1.298.000, urbanismo, urbanismo, 4.109.100, gestão ambiental, 777.000, agricultura, 189.000, comércio e serviços, que é o turismo, 956.000, transporte, 1.685.000, desporto e lazer, 621.000, encargos gerais,
521 mil e reserva de contingência 235 mil. Somando todas essas funções aqui designadas, dá os 47 milhões. Depois a gente tem um outro gráfico que está em percentagem, tá? Tudo isso que a gente falou aqui em números, agora a gente vai falar em porcentagem. Tem despesas correntes com 94,59%. Voltando a falar, despesas de manutenção, custeio do município, ela é muito alta. E isso porque a gente ainda manteve assim o mesmo patamar deste ano, com despesas de capital 4,90% e reserva de contingência 0,5%. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a mesma do orçamento, porque nós não temos receitas de capital. Quando aparecem receitas de capital, geralmente são convênios que nós recebemos para fins específicos de investimentos. Como é só recursos, receitas próprias, tá? Então nós temos os 47 milhões como receita corrente líquida. Desse percentagem, com o pessoal, o município está designando 45,38 e a Câmara 2,48. Depois nós temos o próximo quadro, que é a análise do ensino. O quadro do ensino é obrigado a gente a gastar 25%, e temos os recursos do Fundeb. Os recursos do Fundeb previsto é de 6 milhões e 42. Desses 6 milhões e 42, está projetados com pessoal 92%. É 70% o mínimo. Nossas despesas já estão em 92% para o ano que vem. E na educação, o total projetado para o ano que vem está com 25,96%. E a lei fala no mínimo 25%. A gente está com 25,96%. Depois nós temos a análise da aplicação em saúde. A saúde, ela teria que gastar 15%. 15% daria 5 milhões 188. É obrigatório. Nós temos uma despesa na saúde de 10 milhões 221, com atenção básica, mais 147 na vigilância sanitária e mais na epidemiológica 108. Então nós temos um total de 5 milhões 287.500. Então nós gastamos mais do dobro do exigido por lei. O exigido por lei seria 15%, nós gastamos 30,29%, deu 10 milhões 476 mil o total de investimentos com recursos próprios. Nesses daqui não está os recursos que vêm do governo federal e estadual, como também na educação, o que eu falei, só recursos próprios. Essa é a análise da aplicação na saúde. Depois, por fim, a gente tem os programas que foram elencados. São modestos, mas é aquilo que foi possível para serem incluídos. Nós temos aqui no programa de governo equipamentos para as escolas municipais, com recursos próprios, 180 mil. Por quê? Porque este ano está projetado a ampliação da José de Moura Glace, já está, uma parte já foram licitadas, a outra está em andamento. E daí, para o ano que vem, precisa mobiliar essas classes. Então, está 180 mil. Também está programada a ampliação da pré-escola do bairro do Turvo, 300 mil. Ampliação da rede de iluminação, 200 mil. Pavimentação e obras complementares, 300 mil. Ampliação e adequação do canil, 170 mil. Revitalização de calçadas, 350 mil. Ampliação da pré-escola no bairro do Turvo, 300 mil. Implantação do mirante, 200 mil, segunda etapa. Instalação de 2 quiosques na praça, 100 mil. E abrigo de ônibus, 19 mil. Com o total desses recursos para investimentos, para projetos, nós temos aqui
1.819.000. Eu coloquei 2 vezes, mas no orçamento só uma vez, tá? A escola, ampliação da pré-escola do Turvo. Tá? Houve 2 colocações nessa, mas nas propostas orçamentárias está tudo correto, tá? Tá só uma vez. Esses são os principais projetos que estão aí elencados para o orçamento do ano que vem. Eu coloco assim à disposição, se alguém quiser, e também eu tenho um quadro aqui que tudo eu resumi nas palavras, mas eu coloquei, se alguém tiver interesse, quiser mais detalhamento, a gente fala um quadro auxiliar de detalhamento, tá? Eu tenho aqui todas por setor: Câmara, Executivo, Educação, Saúde, todos os setores e os respectivos valores e até mesmo a categoria econômica que vai ser contemplada com esses valores. Então, ela está todas elencadas. Eu trouxe esse quadro, está também aqui na transparência, porque se tiverem alguma dúvida, algumas questões, a gente está pronta para responder para vocês. No momento, era o que eu tenho que colocar. Estou à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias. Eu gostaria de esclarecer somente nós estamos na audiência de discussão da Lei Orçamentária Anual de 2024. Porém, essa discussão, nesses valores que a dona Terezinha já passou, esses valores foram discutidos e projetados de acordo com a nossa receita projetada para o próximo ano. E durante esse processo, além da receita projetada, também foi sentado com os secretários, ouvido as dificuldades de cada setor. Também tem os projetos do executivo, do plano de governo do prefeito. Então, foram todas essas discussões, foi aberto, Esse ano nós abrimos um canal para a população. Nós abrimos um canal para a população, para eles colocarem também, para essa discussão da LOA, e dentro do que foi possível, deixar bem claro do que a dona Terezinha explanou aqui, dentro do que foi possível, dos 47 milhões, colocar, claro, as reivindicações, algumas reivindicações que foram solicitadas pela população, como pavimentação, como a revitalização de algumas ruas, ou iluminação pública também, rede de iluminação pública, creches, Então, algumas dessas reivindicações nós conseguimos atender, o executivo conseguiu atender, junto de alguns projetos, esses projetos novos que foram alencados agora, ampliação da pré-escola e da escola do Turvo, Então, foi sentado, foi discutido, nós temos, foi sentado com o pessoal da engenharia. Então, todos esses levantamentos de valores não foi por acaso. Então, sempre é muito calculado com o setor competente, A saúde sabe dos problemas que eles enfrentam na saúde e quais as metas desses programas que a gente tenta cumprir para que esse problema seja sanado. A educação também, tanto o setor social, todos os setores, Eles sabem das suas dificuldades, então por isso a gente precisa ouvi-los e também precisa ouvir a população, como no dia de hoje, como nós já vínhamos ouvindo desde, eu acho que foi em julho que nós conseguimos já abrir o canal para a gente já captar essas reivindicações da população, tá? Só uma breve explanação de como nós chegamos nesses valores, Como nós chegamos nessa projeção dos 47 milhões e também o que nós estamos programando, Nós, que eu digo, é em nome do executivo, Que cabe a nós, contadores ou setor financeiro, para poder organizar tudo isso nas peças orçamentárias, tá? E pode falar. Desculpa, eu passei para a Maristela, mas também foi acrescentado na proposta orçamentária as emendas que foram apresentadas pelos vereadores. Então, nós temos todas aqui elencadas. Nós temos emenda do vereador César Roberto, que foi substituição de luminárias, está contemplada. Do Elias Rodrigues de Lima, instalação de lixeiras e abrigo de ônibus, também estão contempladas. Do Humberto, equipamentos e materiais esportivos, com bolas, troféus, está contemplada. Do Jean,
castração de animais de pequeno porte, ela está contemplada. Da Vera e do Jean Agnello, também 46 mil, daí foi somado os dois juntos, né? Porque é 23 mil para cada um. 46 mil, que era para aquisição de móveis, eletrodomésticos e brinquedos para as escolas. Está contemplado. Joel, equipamentos, termômetro, ela está contemplada. José Pires, implantação de calçadas, num trecho, também lá está contemplada. E Maria José, equipamentos para os prédios sociais, também está contemplada. Eu coloquei em ordem alfabética de vereadores, por isso que saiu nessa ordem. Passo a palavra para a nossa presidente para continuar. Esse orçamento é realizado, né, do Executivo e também do Legislativo. Então, eu passo a palavra para o Jorge, né, secretário da Câmara, ele vai explanar sobre o orçamento aqui do Legislativo Municipal. Cumprimento a todos que estão presentes, também os que estão nos assistindo via TV Câmara, Facebook e YouTube. Lembrando que essa audiência pública é transmitida ao vivo para que a população possa participar e também possa enviar perguntas e, caso não faça ao vivo, possam assistir posteriormente e também, se houver uma dúvida, enviar tanto ao Legislativo quanto ao Executivo para ser respondido. Essa audiência é feita conjunta entre o Poder Executivo e o Legislativo para que possa, assim, atender a população. Lembrando que essa é uma audiência pública da discussão da peça orçamentária, a LOA, Lei Orçamentária Anual 2024, que após a audiência pública, o Executivo envia o projeto de lei orçamentário para essa casa, que também tramita nas comissões e é votado em 2 turnos aqui na casa e devolvido ao Executivo para que possa ser executado em 2024. De maneira que tem ampla discussão, tanto na audiência pública como no Legislativo. Porém, os vereadores anteciparam e já discutiram também, participaram da formatação do orçamento esse ano, para que haja agilidade, para que não haja delongas na sua apreciação. Então, esse fato é muito importante de haver uma discussão antecipada, sendo formulado o orçamento conjunto, e assim possa ter, como eu já disse, a celeridade na sua tramitação, e assim poder o Executivo e o Legislativo ter tranquilidade que no ano que vem haverá aprovação da peça orçamentária. Como bem disse a dona Terezinha agora há pouco, esse ano teve as emendas impositivas, que estão previstas lá no artigo 166 da Constituição da República, né, parágrafo 9º, de maneira que os vereadores ali, dentro dos limites constitucionais, fizeram o seu oferecimento das suas emendas, destinando aos locais que eles achavam necessário. Essas emendas, por serem positivas, elas não são indicadas apenas, elas são obrigatórias. Uma vez no orçamento, o Executivo tem que executar, tem que destinar para onde o vereador, então, determinou que assim fosse. Então, tudo isso que vocês viram aí dos vereadores irá para onde eles indicaram, através das emendas. Então, esses setores que foram aí contemplados vão receber esses recursos de maneira, através de custeio dos equipamentos e materiais que são necessários. Esse é o caso do Legislativo, para que fique claro que essa casa não deixou de participar, ela participou. Tivemos a reunião com a equipe técnica da Prefeitura, com a dona Terezinha, Maristela, Patrícia, que é a parte contábil. Depois tivemos uma reunião com os vereadores e assim foi feito. Agora, voltando para a área administrativa do Legislativo, fizemos nosso orçamento de acordo com o artigo 29 da Constituição da República, 29A, que prevê que não podemos gastar mais que 7% das receitas tributárias e transferências constitucionais, e nós seguimos a risca, porque se a gente ultrapassar esse limite, a gente tem problemas com as contas. De maneira que a dona Terezinha sempre tem feito dentro desse limite, abaixo desse limite, claro,
para poder suportar as despesas legislativas. Claro que a gente sempre procura fazer um orçamento enxuto, de acordo com as necessidades, para bem atender a população. Tanto é que a sede do Poder Legislativo está aí à disposição dos departamentos, da sociedade, da prefeitura, para poder bem servir. Caso hoje da TV Câmara, caso das audiências que tem tido aqui de outros órgãos da municipalidade, várias audiências feitas aqui na casa, com transmissão ao vivo à população. Temos um sistema totalmente moderno no sentido de acessibilidade à população. Entrou projeto, o povo já sabe o que está sendo discutido, requerimento, ofício, seja lá o que for, que tramita nesta casa, de fácil acesso no nosso portal. Tanto é que nosso portal é um dos mais completos e de melhor facilidade de acesso, já notado pelos órgãos de controles, tanto daqueles que nos fiscalizam. E nós estamos aprimorando isso, mas tudo isso é feito por causa do nosso orçamento, da execução do nosso orçamento, de maneira que é feito tudo em prol da população. Como bem disse a dona Terezinha, fixamos para o ano que vem o nosso orçamento, dentro dos limites constitucionais, como já bem disse, e também de forma razoável, de maneira que o Legislativo consiga desenvolver as suas atividades e assim possa corresponder com a população. Mas tudo isso é feito de forma bem técnica e de forma bem saudável. E aqui agradeço mais uma vez a parceria do Departamento de Contabilidade da Prefeitura, que sempre tem estado junto conosco, sempre temos conversado nas execuções tanto da parte do Legislativo como num todo, quando se trata de emenda orçamentária. Então, mais uma vez, dona Terezinha, Maristela e Patrícia, estamos juntos, como diz aí o jargão popular, para continuar aí fazendo um trabalho sério na área técnica, para que os gestores, tanto do Executivo, caso o prefeito, vice e os secretários municipais, e do Legislativo, presidente de Câmara e vereadores, possam realizar os seus trabalhos conforme eles trataram com a população, e a nossa parte é promover condições para que os agentes políticos possam trabalhar. Eu acho que eu tenho para dizer isso, e a todos meu muito obrigado. Eu gostaria só de reforçar que então esse orçamento, né, o Executivo e o Legislativo tentou fazer, né, criar, né, e vai trazer aqui para o Legislativo um orçamento que fosse o mais democrático e o mais real possível, né? Foram juntados várias cabeças para que esse orçamento seja feito de forma real, né? E democrático, né? De acordo com as metas projetadas pelo Executivo e Legislativo, as metas também para que tenha resultado para a população, né? Isso aí foi levado através dos secretários, dos diretores e também da população, e com as emendas impositivas do Legislativo também. Então, essa é a importância dessa conversa e dessa comunicação entre os poderes e também entre a população, né? Que é o que visa os resultados das nossas metas projetadas em todo o orçamento, né? A gente projeta o orçamento para que seja sanado as dificuldades, né? E para que traga qualidade de vida para a população de Itapiraí. Essa é a intenção nossa, né? Em nome do Executivo e do Legislativo, de melhorar as condições dos serviços públicos dentro do município. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Só esqueci de Fica fazer à vontade. Esqueci, isso é só questão de informativo. Eu fiz um levantamento dos orçamentos do município de Juquiá, Pilar do Sul, Piedade e Biúna, né? Desses 4 municípios, não peguei Salto, né? Porque com certeza é muito maior. Mas peguei desses 4 municípios para ter uma base. Nosso orçamento é o menor de todos, né? O que se aproxima mais ou menos é Juquiá, que dá em torno de 70 e alguns quebrados, 70 milhões e alguma coisa, Juquiá. Mas Pilar do Sul passa de 100 milhões, Piedade passa dos 200 milhões, Biúna passa dos 300 milhões. Veja bem, ó a diferença, nós somos 47 milhões projetados, né? Que pode arrecadar os 47 milhões ou não pode,
né, que fique claro disso. Agora imagine bem a extensão territorial de Itapiraí. Nós fazemos divisa com 7 municípios. 7, tá? Fazemos com Piracatu, Juquiá, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Ibiúna, Piedade, né? 7 Barras. E a extensão territorial do município é muito grande. A malha viária nossa, rural, é altíssima. Tanto é que a Dona Terezinha comentou comigo que o que gastou de pedra, né, Dona Terezinha? Com as estradas não foi fácil. Então, são 47 milhões, entenda bem. Só que tem 25% comprometido com a educação. 15%, que gasta muito mais que isso, com a saúde. Mais 25% da saúde. Já pus lá. 30% então lá, quase 30% com a saúde. Mas são 55%. Agora se pega aí da folha de pagamento, mais, vamos lá, 40%. O que sobra para custeio? O que sobra para investimento, aliás? Então, as pessoas têm que ver isso. Se nós fazermos um comparativo de orçamento, Itapiraí é 47 para o Itapiraí inteiro, município inteiro. Só a Câmara de Sorocaba, o orçamento, ultrapassa 60 milhões. Só da Câmara. Tá? Então, veja bem o milagre que se faz nessa cidade para manter ela do jeito que ela está. Tá? Com investimento, com revitalização e tudo isso. Não estou aqui fazendo propaganda política, não. Estou falando que o que é um orçamento bem executável. Então, fica claro isso para toda a população em relação aos demais municípios, o que Itapiraí está fazendo em relação ao nosso a execução do orçamento. É claro que existe aí um controle da parte técnica para que as coisas aconteçam. Também, né, tem ali os limites que é imposto, não porque a gente é ruim, é porque a gente da área técnica tem que ficar ali em cima dos limites, não podemos ir acima disso. De maneira que Itapiraí está indo de forma razoavelmente bem, com um orçamento pequeno. Obrigado, desculpa aí de voltar com a palavra. Fique à vontade. Nós temos alguma pergunta online? Tem alguém que perguntou alguma coisa? Que deseja perguntar alguma coisa sobre o orçamento? Como eu disse, são receitas e despesas projetadas. A gente projeta a despesa que a gente pode arrecadar e daí nessa receita que a gente possivelmente arrecade, a gente vai encaixando as despesas, né, despesas correntes, principalmente, que é para poder manter a máquina pública, né, funcionando, e depois novos investimentos. Daí a gente ouve, né, quais os anseios da população e de cada um dos setores para poder daí projetar ou tentar encaixar esses novos projetos. Só lembrando também que o Jorge falou, né, dessa projeção. Nem sempre a gente arrecada o que projeta, então por isso que a gente faz a cada 4 meses, né, a audiência de metas fiscais. Ali a gente vai acompanhando, né, e passando para a população quais são receitas e despesas, se temos superávit, se temos déficit, né, financeiro. Então ali nós vamos, né, passando e vamos acompanhando, né. O nosso setor tem que e precisa, né, acompanhar sempre essa projeção de receitas e despesas para que não se gaste mais, né? A gente tenta não gastar mais do que está arrecadando. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de explanar alguma coisa? Os secretários aqui presentes ou funcionários? Não? Então eu agradeço mais uma vez a presença, agradeço também quem nos ouviu pela TV Câmara, né? Agradeço a presença, agradeço a disponibilização aqui da Câmara, né, para essa audiência, e estamos à disposição lá no setor de contabilidade e finanças. Estamos à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre todas essas peças. Elas vão vir aqui, né? Nós vamos fazer o projeto de lei, vem aqui para o Legislativo, que também é discutido aqui junto com os vereadores. Eles discutem, né? Toda essa peça, ela é uma peça, a gente chama de peça, mas ela é muito extensa, porque são, né, programas, metas, ações, e tudo é encaixadinho na outra, na função, e despesas correntes, despesas de capital. Mas a gente está à disposição de explicar também se alguém tem alguma dúvida sobre os orçamentos ou sobre os projetos. E o projeto, né, do Executivo vai vir aqui para essa casa
amanhã ou depois, né, até o final desse mês, para que também seja discutido, né? E a população pode procurá-los também, né? Ou nós lá no executivo, no setor de contabilidade, ou qualquer outro setor que tem alguma dúvida, alguma coisa assim. Ok? Então, eu declaro encerrada a nossa audiência, agradeço a presença, muito obrigada, uma boa noite a todos.